Durante anos, Brendan Fraser parecia viver exatamente o sonho que milhões de pessoas imaginam. Filmes gigantescos, cachês milionários, fama mundial. O rosto dele estava em todo lugar. Hollywood o transformou em uma das figuras mais conhecidas do planeta. Só que enquanto o público enxergava sucesso absoluto, uma realidade muito mais pesada começava a crescer silenciosamente nos bastidores. O mais curioso é que a queda de Brendan Fraser não aconteceu da forma explosiva que normalmente acontece com celebridades. Não existiu uma grande falência pública repentina. Não houve uma única manchete destruindo tudo de uma vez. O desgaste aconteceu lentamente, quase invisível, como se a própria carreira dele estivesse desaparecendo aos poucos diante dos olhos do público. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão forte. Porque muita gente acredita que riqueza resolve sofrimento emocional, insegurança ou desgaste psicológico. Só que Hollywood costuma cobrar um preço invisível das pessoas que entram naquele mundo. E esse preço nem sempre aparece imediatamente. Na época em que Brendan Fraser dominava bilheterias, a máquina da fama funcionava em velocidade absurda. Filmes sucessivos, entrevistas, viagens, pressão constante. O corpo dele começou a sofrer fisicamente com anos de gravações intensas, cenas de ação e uma rotina praticamente ininterrupta. Enquanto milhões de pessoas sonhavam em viver aquela realidade milionária, Brendan Fraser começava a enfrentar dores físicas, desgaste emocional e problemas pessoais cada vez maiores. Existe algo cruel nesse tipo de sucesso. Quanto mais famosa a pessoa se torna, mais difícil parece admitir fragilidade. O público costuma imaginar celebridades como figuras permanentemente fortes, como se dinheiro, mansões e contratos milionários criassem uma espécie de blindagem emocional. Só que bastidores de fama extrema muitas vezes escondem isolamento, pressão psicológica e desgaste silencioso. Com o passar dos anos, Brendan Fraser começou a desaparecer lentamente das grandes produções. E quanto mais o tempo passava, mais pessoas perguntavam a mesma coisa. O que aconteceu com ele? Hollywood continuava girando. Novos nomes apareciam. A indústria seguia em frente e o homem que já foi uma das maiores estrelas do cinema parecia cada vez mais distante daquele universo. Existe um detalhe psicológico muito pesado nisso tudo. Quando alguém passa anos sendo reconhecido, valorizado e celebrado pelo mundo inteiro, perder espaço pode gerar um vazio gigantesco, principalmente quando a própria identidade da pessoa acaba ficando ligada ao sucesso público. Ao mesmo tempo, despesas continuam existindo, padrão de vida continua existindo, obrigações financeiras continuam acontecendo. E essa é uma parte que quase ninguém percebe sobre celebridades. Muitas delas vivem dentro de estruturas extremamente caras de manter mesmo quando a carreira desacelera. Brendan Fraser enfrentou dificuldades pessoais, financeiras e emocionais durante esse período. Enquanto o público praticamente esquecia o nome dele por alguns anos, uma transformação silenciosa parecia acontecer longe das câmeras, como se ele estivesse tentando reconstruir não apenas a carreira, mas a própria vida. Talvez uma das partes mais interessantes dessa história seja justamente o fato de Brendan Fraser nunca ter mantido aquela imagem clássica de celebridade arrogante e inalcançável. Mesmo durante o auge financeiro, muita gente descrevia ele como alguém simples, reservado e relativamente distante do comportamento exagerado comum em Hollywood. Isso cria um contraste curioso, porque normalmente associamos problemas financeiros ou emocionais em celebridades a excesso, ego ou ostentação extrema. Mas às vezes o desgaste vem de outro lugar. Pressão constante, desgaste físico, solidão e anos vivendo dentro de uma máquina gigantesca de expectativas. Então algo inesperado começou a acontecer. Depois de anos praticamente apagado do centro de Hollywood, Brendan Fraser começou lentamente a retornar. O público voltou a falar sobre ele. A internet começou a enxergar sua trajetória com outros olhos. E o que antes parecia apenas decadência começou a se transformar em uma narrativa de reconstrução.
E talvez seja justamente isso que faz tanta gente se conectar emocionalmente com a história dele. Não é apenas sobre dinheiro, nem apenas sobre fama. É sobre alguém que chegou ao topo, desapareceu quase completamente, e depois encontrou forças para voltar quando muita gente acreditava que tudo havia terminado. A trajetória de Brendan Fraser revela algo que Hollywood normalmente tenta esconder. Fortuna, sucesso e reconhecimento não eliminam o sofrimento humano. E às vezes, a maior vitória financeira não é ganhar milhões, mas conseguir reconstruir a própria vida depois que o brilho da fama começa a desaparecer.